Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos para mais um dia e para mais um Evangelho de Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, mentor do Chico Xavier. O capítulo é Aceita a Correção. E o trechinho que é tirado do Evangelho diz assim: E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, quer dizer, de prazer, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Na carta de Paulo para Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Começa assim: A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. Só que, no entanto, há breve tempo de seus sulcos, ali da onde é aberto para receber as sementes, são alinhados e brotam o quê? Flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e ficando feia, afiando-se, ficando feia. Todavia, em semanas rápidas, ela cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água, humilde, abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Ele fez 3 comparações como é que acontece na terra, com as árvores e com a água. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Ele fez 3 comparações na natureza e isso vale para o nosso interior, o reino complexo do quê? Da nossa alma, do nosso espírito. Então a correção, ela é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naquele que lhes aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Esse parágrafo é muito interessante para a gente estar analisando. Quer dizer que a correção, a corrigenda, ela é rude. Não é para a gente estarmos. Vamos colocar um exemplo prático. Quando a gente vai corrigir nossos filhos, muitas vezes a gente não precisa da dureza ali, muitas vezes da rigidez que vai partir muitas vezes nosso coração para a gente estar tentando corrigir os nossos filhos, tentar mostrar coisas que, se não tiver essa orientação, esse carinho de direcionamento, as crianças não vão para um caminho errado. Quantas vezes a gente precisa... Hoje em dia não, porque a gente pensa mais antes de estar talvez levando a bater o físico. Mas quantas vezes não precisamos dar castigos, dizer um não na hora certa? Tudo depende da faixa etária da criança. Mas muitas vezes a gente, para tentar ensinar o caminho certo, dar aquela educação, aquele direcionamento, aquela moral para os nossos filhos, muitas vezes a gente não precisa ficar com o coração apertado, precisa daquela corrigenda, daquela correção que vai ficar doído no nosso coração, mas é necessário. Isso aí é na nossa vida. Só que muitas vezes aquela repreensão, aquele castigo, aquela correção foi preciso para que ele acorde e veja o que é o certo. O conselho muitas vezes não adianta, muitas vezes a gente precisa passar pela situação para poder estar aprendendo. Mas isso vale para tudo, para nós também na nossa caminhada. Quantas vezes a gente recebe o conselho, a gente escuta a palavra, mas a gente não quer escutar, não quer entender, não quer modificar. Talvez, se a gente parasse e analisasse, se a gente acreditasse mais nos desígnios de Deus, na vontade dele, que está tudo certo conforme o Pai
está querendo, se nós entendêssemos isso e acreditássemos mais, não sofreríamos tanto, não erraríamos tanto. E ele diz assim: a terra, como foi dado o exemplo, a árvore, a água, elas suportam através de constrangimento. Mas o homem, campeão da inteligência no planeta, ele é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Com certeza, o aprendizado está aqui no nosso dia a dia. Nós somos livres para semear. Só que a partir do momento que você semeia, você vai colher. Se você plantar alguma coisa, você vai colher. Somos livres para tomar as nossas decisões. É o livre-arbítrio que tanto se fala. Livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas, mas não nos esqueçamos que das nossas escolhas vão vir os resultados. Então não adianta eu querer colocar a culpa no outro pelo que eu estou passando. Esse entendimento é para todos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro, pela nossa vida. Se você quer estar bem hoje, você tem que estar bem e buscar isso. Faça a sua parte. É a questão do semear. Semeou, planta. Colhe, né, no caso. Semeou, colhe. Se eu estou passando por um momento de dificuldade, será que no entendimento que nós já deveríamos estar tendo, mas cada um no seu momento, será que nós vamos achar que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, está tentando nos punir? Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Então, o que Ele está querendo da gente a todo momento? Que nós busquemos essa renovação de espírito, que a gente se modifique e entenda que se está passando por aquilo ali naquele momento, é porque teria que estar passando. São os desígnios de Deus, a vontade dele. O problema da felicidade pessoal, diz aqui, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. É o que eu acabei de falar. O problema dessa felicidade pessoal é quando eu não encaro de frente aquela situação, aquele momento que eu estou passando, para minha renovação, para aprender. Talvez eu estou passando por aquilo ali, talvez não. Estou passando por aquilo ali porque aquilo está servindo de lição para mim. Agora eu deveria estar parando e analisando. Será que isso daí não é para eu estar mudando maneiras de pensar, de agir? Uma reflexão para dentro de nós. Mas para isso precisamos aceitar mais com humildade, deixar o orgulho um pouquinho de lado, a vaidade, e entender que nada é por acaso. Tudo está certinho como tem que ser, dentro dos desígnios de Deus. E ele coloca assim: exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Então, todos os ângulos da terra, em todos os momentos, em todos os lugares, essa correção, essa corrigenda de Deus, ela está no nosso dia a dia. Para quê? Para a nossa evolução, para que a gente seja feliz, para que a gente se torne espíritos melhores, pessoas melhores, espíritos de luz. Mas para isso tem que ter o despertamento. E ele diz: não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Quer dizer, tudo que está acontecendo na nossa vida são oportunidades de aprendizado, de aperfeiçoamento. Feliz daquele que tem olhos para ver e ouvidos para escutar, para entender. A gente bate sempre nessa tecla, porque está aí. Não estamos aqui para ser infelizes, não. Nós estamos aqui para ser felizes, mas para também nos melhorarmos como pessoas, trabalhar mais dentro de nós as nossas virtudes, as nossas qualidades e tentar eliminar, ou pelo menos burilar,
aperfeiçoar mais nossos defeitos. E isso cada um vai buscar dentro de si. Mas para isso tem que ter fé, confiança, que nada é por acaso, tá tudo certinho, acreditar nos desígnios, na vontade de Deus. Então encerra assim, né, nessa passagem: a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então a dor está presente para quê? Para a gente fazer essa evolução. O obstáculo também não é por acaso. As dificuldades, né? O trabalho e a luta do nosso dia a dia. Nada é por acaso. Mas a gente nós precisamos estar abertos a entender isso e aceitar como vontade, como aprendizado para Deus. Ele está torcendo por nós. Vai, meu filho, faça a sua parte. Eu estou aqui para te dar forças. Nós, como sempre eu comento, nós como imperfeitos, não estamos sempre torcendo, mesmo que a gente tenha que dizer o não para o nosso filho, que temos que ser mais rude nas nossas correções, nós não estamos torcendo para que ele seja feliz. A gente faz por quê? Porque a gente quer punir? Não, porque a gente quer que ele aprenda, para ele ser feliz, para ele se tornar uma pessoa melhor, para ele caminhar no caminho do bem, do amor. E Deus é a mesma coisa com a gente. Mas a gente deveria estar tentando entender isso que ele nos coloca no nosso dia a dia, sem revolta, sem reclamação, sem vitimismo. Arregaçar as mangas e falar: não, hoje eu estou com esse problema, o que Deus está querendo me ensinar com isso? E ir à luta, tentar fazer a diferença, tentar mudar aquele processo. E não ficar ali rodando, passa um dia, passa 2, passa um mês, passa um ano, e a sua vida não muda, porque você não mudou esse padrão de pensamento, de entendimento e aceitação. Vamos fechar aqui com uma historinha do livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 1, do Paulo Daltro de Oliveira. A historinha, acho que muita gente já conhece, mas ela é bem interessante. Autocondescendência. Um homem julgava sua cruz muito pesada. Isso, quem que não julga a cruz muito pesada, né? Vamos colocar para o nosso dia a dia. Ele fazia a jornada da vida entre os demais, carregando de má vontade os problemas próprios. Pensou muito em como amenizar, como diminuir o fardo. E um dia ele teve a eureka. Descobriu que podia serrar um pedaço da sua cruz. Isso satisfez por certo tempo, até que de novo ele decidiu: por que não facilitar a vida? Sou livre para fazer o bem que entendo com a minha cruz. E ligando a intenção ao ato, serrou mais um pedaço. Os anos passaram e muitos pedaços foram cortados. Por fim, o homem leva uma minúscula cruz. Ele teve que levar a cruz, ficou pequena. Ele cortou ela quase toda. Chegando ao término da viagem, ao final, eles pararam todos à margem de uma vala. No lado de lá apareceu um anjo que deu boas-vindas a todos e instruiu: coloquem suas cruzes sobre a vala. É a medida exata para servir de ponte para cá, para passar para o lado de lá. Mas cada um só pode atravessar pela própria cruz. Nosso malandro olhou a largura da vala, comparou com sua pequena cruz e olhou para o anjo. Mas esse olhou para ele e disse, né? Aí o anjo respondeu, né? Disse para ele: é uma pena. Você deve voltar para juntar todos os pedaços serrados, para emendá-los e trazer a cruz inteira a seu tempo, a sua maneira. Qual que é a moral da história? Quantas vezes queremos eliminar da nossa vida as dificuldades, os problemas que na nossa visão só estão nos atrapalhando? Mas volto a falar, talvez
aquela dificuldade, aquele obstáculo, aquele problema, ele está servindo para que você se renove como pessoa, que você mude o seu interior. Talvez trabalhando mais o quê? A fé, a coragem, a determinação, a vontade de correr, ir atrás, de não desanimar. Fé, esperança e resignação. Acreditar nas vontades de Deus, que nada é por acaso. Se nós começarmos a entender que nada é por acaso, que tudo tem um porquê, talvez não vamos achar tão difícil o problema, o obstáculo da nossa vida. Talvez a gente vai encontrar mais força e entendimento para tentar vencer aquilo ali e mudarmos o nosso interior como pessoas. A nossa missão aqui na Terra é nos modificar, é nos melhorar como espíritos. Então vale a dica que nós estejamos abertos a tudo que acontece na nossa vida, tanto o bem quanto a coisa boa, mas tal a dificuldade, mas que isso nos renove e nos dê sempre essa fé e esperança que se está ali acontecendo é porque talvez tenha que acontecer e que a gente não desanime. Tudo passa, tanto as dificuldades como as coisas boas. Então são aprendizados, momentos que temos que estar passando. Para reflexão, paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, com muito amor, com muita luz e com muita sabedoria. E assim nós vamos vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, por um caso difícil que possamos conhecer, vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, pela propagação do Evangelho de Jesus. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.